Boanésio de Jesus Machado Júnior, da Universidade Estadual do Maranhão, do Polo de Zedoca, apresentando um trabalho para obtenção da segunda nota da disciplina de Óptica do curso de Licenciatura em Física do Polo Zedoca. A atividade sugere para que a gente possa realizar uma microaula, tá? Com o assunto a introdução à física quântica. Para iniciar a nossa aula, tá? É importante fazer menção ao efeito fotoelétrico, onde é a base da construção dessa física quântica, da passagem para esse novo momento desse novo século. Para entendermos melhor esse efeito fotoelétrico, temos que recordar como funciona o átomo. Iremos pegar esse modelo de Rutherford, onde tem uma grande semelhança com o nosso sistema solar, onde temos no seu núcleo como se fosse o Sol, que é composto pelas partículas de prótons e nêutrons, e também a eletrosfera, que é como se fossem os planetas, que é composta pelos elétrons. Essas partículas podem ser positivas no caso dos prótons e podem ser negativas no caso dos elétrons. E as partículas que têm carga nula é chamada de nêutrons, ocupando junto com os prótons o centro do átomo. Sabemos que os elétrons têm cargas negativas e podem se movimentar de um corpo para o outro. E essa informação é muito importante para entendermos o efeito fotoelétrico, enquanto os prótons e os nêutrons ficam presos no centro do átomo. Aqui temos um experimento feito por Henrik Hertz em 1887, e esse esquema que é composto por uma placa emissora, uma placa coletora, uma bateria, um amperímetro e uma fonte de luz. Esse experimento, para a época, não se tinha uma resposta 100% satisfatória, pois a placa emissora ficava carregada positivamente quando era atingida por uma luz de alta frequência. E essa luz, se for uma cor amarelada ou avermelhada, como na figura, ao atingir a placa emissora, não acontecia nenhum tipo de reação ampérica. Os elétrons vão continuar na placa emissora inertes e nada acontece, ficando sem resposta para a física clássica. Mas se, por exemplo, trocássemos para uma cor lilás ou mais escura, o fenômeno faz com que os elétrons se desloquem da placa emissora para a placa coletora, fenômeno esse chamado do fotoelétrico, que só veio a ser explicado somente em 1905 pelo cientista Albert Einstein. Sua resposta foi tão satisfatória que lhe rendeu um prêmio Nobel. Ele propôs uma explicação assumindo a hipótese da quantização. Sugeriu que a luz é formada por pequenos pacotes de energia, chamados de fótons. Como podemos ver na imagem, esses pontos em escuro na refração da luz para desprender da placa os elétrons. Ele precisa de uma certa quantidade de energia fornecida pelos fótons. E para obter esses fótons é necessário que haja uma frequência de luz incidente proporcional a essa frequência, ou seja, a cor, que quando incide sobre essa placa, a luz transmite a energia necessária para liberar os elétrons. Não como previa a física clássica, que o desprendimento dos elétrons dependia somente da intensidade da luz, ou seja, se essa luz ficasse um determinado tempo sobre essa placa, ela conseguiria deixá-la positivamente, ou seja, essa placa iria perder os elétrons, só dependendo da intensidade da luz. Ainda sobre esses experimentos, tem alguns aspectos importantes que nós podemos considerar, como por exemplo,
Não ocorre um efeito fotoelétrico se a energia de cada fóton não superar uma quantidade mínima de energia do elétron a ser extraído. Essa energia mínima ela é chamada de frequência de corte, característico de cada material. Os metais, por exemplo, oferecem mais facilidade à ocorrência desse efeito. Em que situações que no nosso dia a dia nós podemos encontrar a aplicação desse efeito fotoelétrico? Por exemplo, numa porta de entrada automática, uma torneira com sensor ou uma lâmpada com sensor de presença. São pequenos exemplos do nosso dia a dia desse efeito. E também nos postes de iluminação pública, que também esse efeito se faz presente. Obrigado e até uma outra oportunidade.